dificuldade. Amém. Ele não consegue estar ministrando a palavra dele. Glória a Deus. Quero agradecer a minha pastora por ter me confiado mais uma vez. Está ministrando a palavra do Senhor e pela confiança dela. E agradeço a cada um de vocês que vieram ouvir a palavra. Glória a Deus. Amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Glória a Às Deus. vezes não, né? Às vezes está quebrado ou triste. Mas é assim mesmo. Livro de Isaías. Isaías, capítulo 43, versículo 1. Isaías 43, é essa? 43. Primeiro. Livro de Isaías, capítulo Só 43, Deus resgata Israel. versículo 1. Amém? Todos acharam? Amém. Eu estou lendo. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderás em ti. Amém? Se assente glorificando ao Santo Deus. Glória a Deus, me dá paz, Deus poderoso. Prometo ser em breve naquilo que eu quero trazer para a igreja esta. Irmãos, só vem o título, só Deus resgata Israel. Amém. Irmãos, quando podemos falar que não temos força para coisa alguma, não temos força para nada, e quando vem alguém para nos fortalecer, claramente somos gratos por isso, ou somos gratos pelaquilo que a pessoa faz pela nossa vida. Mas agora, e quando é Deus? Quando Deus fala para nós, irmãos, e quando Deus nos dá uma confirmação, falando, não temas, porque eu estou contigo. Aí já é diferente, porque não é uma palavra humana que está sendo dita aqui, mas uma palavra do próprio Deus dizendo, não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Ou seja, irmãos, no verso 2 é bem interessante, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Irmãos, não tem como não falar dessa parte do texto. Por quê? Porque a Bíblia vai ser bem clara, irmãos. E você for analisar em Mateus 14 em diante, do verso 20 em diante, você vai notar que quando Jesus vai estar pelas águas, ou sobre as águas, como vocês querem entender, e logo os discípulos têm uma má impressão de Jesus, vai perguntar se é um fantasma. É interessante dizer que Aleluia. eu não sei o que passou na cabeça deles no meio da tempestade, se passar um fantasma para poder assustar eles, porque, irmãos, ele já estava em um nível de estresse extremos. Por quê? Porque a tempestade, ou melhor dizendo, a tempestade veio um pouco antes, mas quando foi pelas águas, sobre as águas que Jesus estava, e seus discípulos se assustaram, a eles não reconhecer quem era o mestre, e ainda perguntar se era um fantasma. Aí Jesus vai dizer para ele, não, quem ele sabe, não, ou seja, irmãos, até naquele momento ali, de desespero e de angústia, Jesus falou o quê? Sou contigo. Não é, estou contigo, mas sou Contigo. Ou seja, os discípulos estavam dizendo, simplesmente, é um fantasma, porque eles estavam desesperados, porque eles estavam aflitos, mas Jesus vai dizer, não, porque não, porque sou eu. Ou seja, Jesus estava dando uma afirmação que não era um fantasma que estava ali. Jesus estava dando uma afirmação
confirmação que não era simplesmente um ser ou um demônio que estava ali. Jesus estava dizendo: eu estou a paz, eu sou aquele que veio trazer refrigério, eu sou aquele que veio trazer esperança. A partir daquele momento, irmãos, que Jesus chegou naquele mar, sobre os mares, ele estava dizendo assim, ó: agora o medo parou, a tristeza parou, a angústia parou, porque sou eu. A partir daquele momento, irmãos, eu quero que você analise que quando Jesus vai chegar sobre os mares, aí Pedro vai se ousar um pouquinho, porque se é tu mesmo, me permite ir até. Aí vem, irmãos, profetizado, ou seja, profetizado antes e feito bem depois. Por quê? Porque você vai analisar, porque ele vai ser específico, irmãos, em falar: quando passares, olha só, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Você não tem a anotar nada, vocês vêm analisar que agora Jesus vai estar junto dos discípulos pelas águas, está sobre as águas e Jesus está lá, ou seja, se cumpre mais uma profecia em Isaías capítulo 43, verso 2, qual é? Quando passares pelas águas eu estarei contigo. A partir do momento em que Jesus estava ali pelas águas, simplesmente Pedro estava dizendo: Senhor, deixa eu ir até o Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir até teu encontro. E o que é que acontece? Simplesmente Jesus permite, irmãos, Jesus permite Pedro caminhar sobre ele. Mas o que é que acontece? Pedro não caminha sobre as águas e continua com Jesus, não. Pedro caminha e cai, ou seja, mas aí, irmãos, como é que vai se cumprir uma profecia se ela não acontece? Acontece porque Pedro não foi até Jesus, mas Jesus foi até ele, segurando a mão dele para que ele não caísse. Ou seja, ele estava dizendo: você não vai sobre o mar, porque eu estou contigo, Pedro. Sabe o que Jesus estava dizendo? Automaticamente, você lembra? Olha só que, irmão, é maravilhoso isso aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Deus poderoso, amoroso, príncipe da paz. Glória a Deus, aleluia. Automaticamente, irmãos, eu até tento pregar assim, mas não consigo não. É a unção abençoada. Irmãos, automaticamente se cumpre uma profecia a qual estava destinada a ninguém mais, a ninguém menos do que Pedro. Por quê? Porque simplesmente porque ele vai citar um verso a qual vai se acontecer não nos tempos antigos, mas o tempo a qual Jesus vai estar presente. Ou seja, Jesus vai dar a instrução no verso ou no capítulo 43 de Isaías, que é um verso ou um livro, irmãos, a qual você vai ver que é um livro messiânico sobre a vinda de Jesus. Mas você vai analisar que também vai dizer uma passagem que Jesus está contigo, ou melhor, com Pedro ou com seus discípulos. Agora você vai analisar que não fala somente, irmãos, de Pedro, mas fala também de Sadraque, Mesaque e Abednego, pelo simples fato que quando eles passarem pelas chamas, eles não vão ser atingidos. Ou seja, ainda não acabou. Quando eles passarem pelos rios, ou melhor, irmãos, quem foi que passou pelo rio, irmãos, e não se afundou? Até de pequeno Moisés já estava no cesto sobre os rios e não afundou. Sabe o que Jesus está dizendo? Não importa a ocasião, não importa o problema, não importa a circunstância, eu estou contigo. Sabe o que Jesus está falando? Não tem rio, não tem fogo, não tem mar que vá sobre você, é porque eu estou contigo. E não importa se é família, se é problema, se é fogo, eu estou contigo. É sobre toda, Jesus estava dizendo: Pedro, saiba que quando passares pelas águas, eu vou estar lá. Pode afundar, Pedro, porque quando você
aqui, Abednego, o rei mandou um decreto: se não se dobrar, vai ter que cair no fogo. Sabe o que aconteceu? Os três não se dobraram. O que houve, irmão? A sede. Ei, meu Deus. Ceder 7 vezes. A sede. Ou seja, ele estava dizendo: vai morrer. Se não estava aceso, já estava matando. Imagina acendendo 7 vezes mais aquele fogo. Eita, Deus tremendo! Irmãos, é uma coisa que você for ler a passagem a qual vai falar dos 3. Verdade, É interessante porque os guardas vão morrer, irmãos, e nem se aproxima direito, os guardas vão morrer. Agora os 3 entram dentro da fornalha e não se queimam. Os 3 simplesmente, irmãos, eles são jogados. Ou melhor, não, peraí. Vamos entre nós aqui. Uma pessoa jogada é uma pessoa a qual vamos pegar e vamos jogar, ou ela se joga. Agora, se não tinha ninguém para jogar eles, foi eles que foi até a fornalha ou alguém jogou eles? Eles que foi até a fornalha. Porque, pensa comigo, se os guardas haviam morrido, eles poderiam aproveitar a chance de fugir, mas eles não fugiu, irmãos. Eles quis provar que Deus é Deus. Olha, o varão pegou. Meu irmão. Eles entrou onde, irmãos? Eles entrou onde? Para eles tinham oportunidade de ir embora. Eles tinham oportunidade de sair, porque não tinha nenhuma barreira que impedia eles de fugir. Porque os guardas estavam mortos, o rei não estava perto. Porque, irmãos, se o rei estava mandando, ou seja, o rei estava longe, porque se acender a fornalha, o rei ia estar perto ali. Claro que não. Ele sabia que ia ser queimado. Ia ser queimado lá. Ó Deus aí agindo, hein? Ele sabia que ia ser queimado. O rei vai ficar de longe, de camarote. Mas quem é que vai? Os guardas. Acontece que os guardas vão, morrem porque do fogo 7 vezes aumentados. E o que é que acontece? Guardas mortos, oportunidade de ir embora. Guardas mortos, oportunidade de fugir. Mas os 3 não fez isso. Glória a Deus. Os 3 fez simplesmente uma coisa, irmãos. O que? Guardas mortos, vamos entrar na fornalha. Glória a Deus. Aleluia. Guardas mortos, vamos sentir o calor. Sabe por quê, irmãos? Quem entra no Santo dos Santos sabe qual é o calor intenso que se passa. Aleluia, glória a Deus. Quem entra no Santo dos Santos sabe o momento que é passado naquela hora e naquele momento que Deus está descendo. Ou seja, eles entram dentro da fornalha, mas quando o rei simplesmente vai contemplar, não tem mais 3 varão, agora tem 4 varão sobre aquela fornalha. Eu acredito, conjectura minha, que agora o rei vai simplesmente olhar e vai falar. Não vai. Teve uma parte que o rei até falou: não foram 3 o que eu joguei na fornalha, e porque agora tem 4, irmãos. Eu quero que você entenda sobre a parte de Isaías capítulo 43, verso 2. E qual é essa parte? Quando passares pelas chamas, você não vai ser atingido. Ou seja, irmãos, para aí. Aquela chama, irmãos, não era simplesmente uma chama, uma brasa, vamos dizer, um foguinho que se acende e se queima. Não, irmãos, aquela brasa ali era para se colocasse o boi, em vez de ser assado, ele ia ser cremado. Por quê? Porque a pressão era tanta e era intensa que não existia como alguém sair vivo daquela fornalha. Mas o que é que acontece? Deus bota simplesmente o rei de cara, porque agora não aparece mais 3 varão, agora aparece 4 varão. Sabe o que Deus está falando aqui? Na fornalha em que Satanás
Satanás até quis te colocar, ele vai ter que ver a minha presença. A fornalha de Satanás até quis bolar um plano para frustrar os meus projetos. Ele vai ter que saber que tem um quarto homem a qual te defende, a qual prospera na sua vida. Sabe o que Deus está dizendo aqui, igreja? É que não importa a fornalha, é que o rei mandou você entrar. Não se preocupa, porque vai ter um quarto homem na fornalha dizendo: eu estou contigo. Irmãos, o intuito da mensagem é dizer: Deus não está te desamparando pelo aquilo que você faz, mas Ele está dizendo: vai sozinho, porque a ameaça não é grande, a ameaça não vai se prosperar. Deus está dizendo: caminha para a tua casa sozinho, porque a ameaça não é grande. Caminha para o teu trabalho sozinho, porque a ameaça não é grande. Caminha para teu bairro sozinho, porque a ameaça não é grande. Ah, pregador, mas se o rei mandar me matar, não se preocupa, porque o homem da fornalha vai ter que chegar lá. Deus está dizendo: não se preocupa com a adversidade, porque o problema não é maior do que Deus. O problema é mínimo para o nosso Deus grandão. Ele está dizendo assim, irmãos: não se preocupa. Aleluia. Sabe, irmãos, o que é uma mãe ou um pai falar? Ó, Deus, você me entregar a Jesus. Aleluia. Irmãos, você sabe o que é uma mãe ou um pai falar? Não se preocupa. Não deixa ele roubo, não. Não se preocupa, meu filho, porque essa solução vai se realizar. Não se preocupa, minha filha, porque essa preocupação não vai acontecer. Uma mãe e um pai, irmãos, vendo um filho padecer ou praticar outras coisas, ele sempre vai entrar em preocupância, ou vai estar preocupado. Por mais, irmãos, escute isso aqui, por mais ruim que o filho seja, ou por mais, vamos dizer no ditado aqui popular, por mais perturbado que o filho seja, ou encrenqueiro, irmãos, um pai e uma mãe não vai deixar de se importar. Mas sabe o que a palavra diz? Ainda que tua mãe te abandone, ou teu pai, ou teu irmão, ou teu parente, é isso, irmãos, vai dizer que ainda que tua mãe, mas eu estou falando, ainda que teu pai, tua mãe, teu irmão, a tua família te abandone, há um Deus dos exércitos que não vai te abandonar. Escuta isso aqui, irmãos, ainda que o filho, por mais perturbado, por mais encrenqueiro, por mais diversidade que aconteça, a mãe e o pai vai se importar com o seu filho, porque a mãe é pelo sair do ventre, ou seja, é um sangue que corre nas veias do filho. E um pai, por mais grosseiro, eu tenho um pai, irmãos, que mas ele se importa comigo. Deixa Deus agir. Irmãos, eu tenho um pai que ele é meio chatinho, mas ele se importa comigo. Eu sinto isso, porque por mais que ele seja grosseiro, por mais que ele seja fechado, por mais que ele seja aquele homem, né, fechadão, eu não me importo. Ele quer saber sempre de mim, ele quer saber sempre o que eu faço. Por eu ser o caçula, ele quer saber o que eu faço, como eu trabalhei, se eu comi, vice-versa, irmãos. Eu tenho uma mãe que ela é chatinha também, mas simplesmente ela quer se importar. Ela se importa com a minha filha, ela se importa com a minha esposa, ela se importa com a minha casa. Por mais, irmãos, que ela seja chata, por mais que meu pai seja chato, ele se importa comigo. Ou seja, eu não sei se um dia minha mãe e meu pai vai ver essa pregação, mas por mais que eles sejam chatinhos, eles se importam, irmãos. Quando eu estava simplesmente no mundo, ele se importava com cada briga que acontecia na rua comigo, irmãos. Se tinha briga no colégio comigo, todos os dias eu ganhava 20 bolos, porque simplesmente meu pai se importava comigo. Era aquela chinela, irmão,
dessa grossura aqui, ó. Mas todo dia, meu pai fazia questão de me contemplar na escola, falando: você aprontou, você vai ganhar 20 bolos. E se amanhã você aprontar, você ganha 30. Ou seja, ele me batia, mas ele se importava comigo. Minha mãe não, minha mãe era me aconselhar: meu filho, não faz isso, meu filho, não faz aquilo. Mas meu pai não, irmãos. Meu pai, por todos os dias, toda tarde, você lembra que quando toda virada de tarde, Adão e Eva tinham um culto com Deus, né? Toda virada de tarde, meu pai tinha um encontro comigo, com toda empolgação. Perguntava para minha mãe: fulano aprontou? Minha mãe dizia que sim. Ele, com toda empolgação: você vai apanhar, porque se amanhã eu não te bater, você saiba que vai virar uma pessoa ruim, ou vai entrar em caminhos ruins. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: bater em seu filho, ou praticar outras coisas, não vai educar ele. Mas a palavra mesmo diz: se ele não proceder no argumento, procede na vara. Ou seja, simplesmente ele toda virada de tarde, ele me batia, eu chorava. Mas, irmãos, eu sei que agora ele velho, ele se importa comigo, porque ele tem orgulho de mim, irmãos. Sabe por quê? Porque por mais que eu não veja muito ele, eu me preocupo, eu pergunto por quê? Porque eu sentia que não era para o meu mal, eu sentia que não era para o meu desprezo. Eu falava: por que ele não bate nos meus irmãos, só bate em mim? Por que ele não bate nas minhas irmãs, só bate em mim? Sabendo que eu era o caçula, eu tinha que apanhar, eu apanhei. Mas, irmãos, o que é que eu quero dizer com essa história toda? É simples: por mais que seu pai, ou melhor, por mais que nosso pai vá nos bater ou nos corrigir com vara, ele está conosco, irmãos. Eu quero que você entenda que todas as vezes que eu apanhava, irmãos, eu sei que com muitas pessoas foram assim, por mais que nós aprontava e apanhava do nosso pai, apanhava da nossa mãe, depois, irmãos, eles queriam fazer um agrado para a gente, ou depois eles queriam fazer uma graça. Nem todos os pais é assim, e nem todas as mães é assim. Não vamos ser hipócritas, mas em alguns casos, alguns pais, algumas mães, depois que bate, depois que dá aquela surra boa, que o menino está soluçando, ele vai até a criança e vai tentar consolar, ou vai dar uma grada, ou vai dar um doce. Mas o que é que eu quero falar com isso, irmãos? Não importa o quanto Deus nos bata, não importa o quanto Deus nos exorte, Ele nos ama e está conosco independentemente. Eu quero que você entenda, irmãos. Jesus veio como homem e veio em espírito. Tinha que se concretizar. Irmãos, eu quero que você analise. Jesus ficou sem a presença do Pai por um instante, mas depois do terceiro dia teve um presente para Jesus, irmãos, que foi estar ao lado do Pai. Você está entendendo isso aqui? Depois de todo o massacre, depois de toda vigilância e depois de toda a surra que Jesus tomou, irmãos, ou seja, foi um castigo. Porque eu quero que você analise uma coisa, para você entender, para eu continuar com essa pregação. Aleluia! Para que nós tivéssemos a concepção e, vamos dizer, a liberdade de sermos salvos hoje, não ia ser Miguel, irmãos, que ia ter que vir morrer em nosso lugar. Porque Miguel, a partir do momento, eu creio se alguém fosse bater nele, ele ia tirar logo a espada para matar todo mundo. Não ia ser um querubim, irmãos, não ia ser um serafim, não ia ser um anjo que ia vir morrer por nós. Mas Jesus veio morrer por nós. Sabe por quê? Jesus sabia que ia levar chicoteada, Jesus sabia que ia levar cusparada, ia levar socos. Mas o que é que aconteceu? Ele veio mesmo assim, irmãos, sabendo que ele ia ficar longe do Pai, só ia ter o acesso de falar com o Pai em oração, mas ao lado do Pai ele não estaria, irmãos. Jesus sabia, ou seja, ele sofreu pela dependência de não estar com o Pai dele. Eu quero que você analise que a partir desse momento aqui, com Jesus longe do Pai, o que acontece?
depois de toda a reviravolta, depois que nosso mestre apanha, é crucificado, ele ao terceiro dia revive, ele vai se encontrar com o Pai. Irmãos, você acha que não foi uma felicidade se encontrar com o Pai, de Jesus com o Pai? Foi a mesma coisa na nossa vida, irmãos. Por mais que Deus vá falar conosco e a gente vai ficar triste, nós devemos dar graças a Deus. Sabe por quê? Porque alimento em nossa casa não falta. Eu creio, irmãos. E se faltar, pela manhã, pela tarde come. Se faltar pela tarde, de noite come. Mas Deus não vai deixar de enviar providência. Ou seja, eu quero que você analise. Porque essa passagem é interessante, porque quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Mas uma hora que Deus, irmãos, simplesmente deixa uma pessoa amadurecer, diz: Deus não está mais comigo. Uma hora é bom o fogo, né? É bom a unção, né? Mas quando chega a hora de dialogar ou falar, fica um pouco chato, né? Porque não tem grito e porque não tem uma certa unção na voz, né? Mas se não for desse jeito, muitas vezes, irmãos, com unção, a pessoa já não ouve. Imagina sem unção, a pessoa também não ouve. Ou seja, os dois, Por quê? Porque simplesmente, irmãos, quando Deus fala que pelas águas, quando passares, simplesmente Ele vai estar conosco. Mas quando falta isso aqui, irmãos, para a nossa bênção, para a nossa vitória, a gente sabe que vai ganhar, a gente culpa a Deus pelaquilo que não aconteceu na nossa vida. A gente culpa a Deus pelos projetos que não aconteceram na nossa vida, sabendo que Deus fez uma promessa, ou melhor, escreveu, mandou o servo dele escrever, sabendo que pelas águas, quando a gente passar, Ele fez, irmãos, é praticamente uma promessa. Todo lugar que você for, eu estarei contigo. Aleluia. Mas tem muita gente que não quer crer nisso. Tem muita gente que até observa o trabalhar de Deus, mas quando Deus volta, não faz, a pessoa fica de cara grande, a pessoa quer dizer que Deus é injusto, a pessoa diz que Deus não presta. Irmãos, eu quero que você analise se na vida dos discípulos, um discípulo de Jesus, que deixou eles e causou espanto, Jesus estava onde? Não, Jesus estava onde? Sobre as águas. Que seus discípulos acharam que era um fantasma. Mas acontece que mesmo longe, porque eu creio que eles estavam longe, pelo fato de Pedro querer ir até ele. Ou seja, ele estava em uma certa distância, certo? Certo. Ou seja, mesmo Jesus longe, ele estava dizendo: eu estou contigo. Ou seja, irmãos, quando chega a parte da tempestade, a qual vai se passar em capítulos e versículos antes, a qual Jesus vai estar dormindo na proa do barco, aí os seus discípulos vão perguntar: não te importa que perecemos? Jesus Cristo. Mas Jesus vai dizer: por que temes? Tem muita gente temendo por pouca coisa. Tem muita gente temendo porque está faltando 1 quilo de feijão em casa. Tem muita gente temendo porque faltou trabalho hoje. Tem muita gente temendo porque não teve prosperidade hoje. Tem muita gente temendo porque não teve bênçãos hoje, irmãos. Irmãos, ele fala o quê? Porque temes. É simples o que ele vai perguntar. Por que você está temendo? Tem muita gente que tem muitos medos de muitas coisas, mas quando Deus garante: por que teme? Eu estou contigo, não confio em Deus. Quando Deus garante: eu estou contigo, a pessoa desconfia, não acredita em Deus. Irmãos, uma coisa é um amigo dizer: eu estou contigo para o que der e vier, depois o amigo faltar com você.
Uma coisa é uma amiga dizer, eu estou contigo para o que der e vier, e ela voltar com você. Agora Deus não. Jesus não. Ele estava dormindo na proa do barco. Os discípulos falaram, não te importa que perecemos? Ele falou. Ou seja, se ele falou, aconteceu o quê? Não. Se ele falou, aconteceu o quê? Não. Se ele estava falando é porque ele acordou. Se ele estava dormindo. Ou seja, se ele acordou, é porque ele se importou com seus discípulos, certo? Por quê? Porque Deus poderia, ou melhor dizendo, Jesus poderia dizer, eu estou no barco, o vento não vai entrar aqui, simples, nem as ondas do mar vai derrubar o barco. Jesus poderia dizer isso, claro, mas o que é que ele falou? Porque temes. Porque não confiarás eu contigo. Porque temes. A pergunta que Jesus está dizendo esta noite para você é essa: por que temes as ondas e os ventos? Por que temes? Irmãos, agora vem a parte a qual Sadraque, Mesaque e Abednego, a qual eu falei para vocês. Eu sei, vai dar sono. Por quê? Porque eu não estou gritando e não estou agindo com autoridade. Eu sei que vai dar sono, mas sinta aí e fica de boa. Por quê, irmãos? Porque o que eu vou falar vai ser para você entender. Sabe o que é? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego entrou sobre a fornalha, falando assim, ó, eu não me importo se eu vou entrar na fornalha, eu me importo se meu Deus vai se fazer presente na fornalha. Será que você entendeu? Você deixou de dar glória, mas porque eu não exaltei minha voz, você não deu glória. Será que você entende? Deus estava dizendo, ou melhor, Jesus, eu não me importo se eu vou entrar na fornalha, eu me importo se o Senhor vai se fazer presente na fornalha. Sabe o que eu e você deve fazer quando entrar na porta dessa igreja? Senhor, eu não me importo se eu vim me adorar, mas eu me importo se quando a minha adoração subir, o Senhor vai descer. Meu Deus, eu vou dizer, Joquebede, ela não estava se importando se o menino Moisés ia morrer, ela estava se importando, Senhor, se o Senhor não guiar o barco, eu não solto. Se o Senhor não guiar a cesta, eu não solto. Sabe qual foi a confirmação daquela mulher? Ou solta ou o menino morre. Ou solta ou o menino morre. O que é que Joquebede fez? Soltou a cesta. Sabe o que Deus está falando? Solta o problema hoje. Solta a insegurança hoje. Solta a adversidade hoje. Deus está dizendo para muito crente e para muita gente que está aqui, solta o problema hoje. Solta o problema hoje. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que está aqui segurando o problema quando Deus já falou, entrega nas minhas mãos. Tem muita gente que está aqui com um problema, com uma causa segurando. Deus está dizendo, se tu não largar o barco, eu não faço um projeto. Se tu não largar a cesta, eu não largo e nem faço um projeto, irmão. Tem muita gente aqui querendo resposta, mas Deus está dizendo, se não entregar nas minhas mãos, não vai ter resposta. Sabe por quê? Não tem resposta sem pergunta. Será que você me compreende? Não tem resposta sem pergunta. Ou seja, o que significa? Se não tiver uma ação naquilo que tu faz, não tem projeto. Irmãos, quando Jesus vai mandar os seus discípulos passar para o outro lado, os seus discípulos não sabiam o que estava para vir. Jesus avisou que estava para vir? Não, mas aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando Jesus mandou seus discípulos passar para o outro lado, o que aconteceu? O que aconteceu? Não, ele estava em um lado. Jesus falou, passemos para o outro. O que aconteceu ao longo desse passar?
O que é que aconteceu? A tempestade. O que é que aconteceu? Vocês estão acordados? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Quando os seus discípulos estavam passando pelo outro lado, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Aconteceu a tempestade. Jesus avisou que ia acontecer? Jesus estava dizendo o quê? Pronto. Você tem sua resposta aí agora. Ele não está dizendo qual é o problema, ele está dizendo paz. Glória a Deus. Aleluia. Pegou isso aqui? Ele não está dizendo vai ter tempestade, não vai, não, ele está dizendo paz. Ele não está dizendo vai ter vento, não vai, ele está dizendo paz. Ele não está dizendo, não, vai ser a onda vai ser grande demais, ele está dizendo paz. Ele não está dizendo cuidado com o problema, ele está dizendo paz. Irmãos, o que é que acontece agora? Todos os momentos a qual se acontece aqui nas passagens a qual eu falei para vocês, voltei, revirei, quem está induzindo eles? Jesus. Carnalmente, quem está induzindo eles? Carnalmente, quem está induzindo essas pessoas todas que eu falei? Quem está induzindo carnalmente eles são as pernas e os pés, irmãos. Porque Pedro vai andar com seus pés. Sadraque, Mesaque e Abednego com seus pés. Joquebede com seus pés. Você está entendendo? Aleluia. Você entendeu? Compreendeu o que eu falei? Tem muita gente parado, mas Jesus está falando o quê? Nossa. Está dizendo o quê? Nossa. Para onde? Do outro lado. Não é para você que está aqui passar para lá, você que está aqui passar para cá, não, certo? Mas é para você que está desapercebido, paradão na vida, paradona na vida, me perdoe a expressão, mas para você compreender, para você que está parado na vida e parado na vida, passe para o outro lado, irmãos. Quem é que vai fazer isso? É minha esposa. É o esposo de lá ele. Não é. Você pensou que ia falar meu esposo, né? Não é meu esposo. É a esposa de vocês, mulheres, e a esposa de vocês, homens, e a minha Haja esposa. eu, Deus. Irmãos, mas ele está dizendo simplesmente o quê? Passe com suas pernas, irmão. Porque ninguém vai caminhar por você. Ninguém vai conquistar por você. Irmãos, se alguma coisa vai ser progredida, não é seu irmão que vai fazer, é você que tem que fazer. Sabe por quê? Ele não está dizendo, quando seu irmão passares pelas águas, eu estarei contigo. Não, ele está dizendo, quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Ele não está dizendo, quando teu irmão passares pelo fogo, ela não queimará a você. Não, ela está dizendo assim, quando tu passares pelo fogo, ele não te atingirás. Aleluia, Senhor Deus. Você entendeu o que ele está falando? Não é teu irmão, é você. Não é seu irmão que conquista por você. Não é sua família que conquista por você. Não é muitos que diz que você não consegue, que vai conquistar por você. Irmãos, pede manga, irmão. Não fica fruto. Não fica. Por mais que a manga esteja verde, não fica. Porque sempre tem uma pedrada. Usa essa pedra para fazer escada. Entendeu isso aqui? Ou usa essa pedra, quem sabe, para, vamos dizer, faz uma fornalha e se joga dentro. Aleluia, Deus. Aleluia. Aí tu caminhas pelo fogo. Aleluia. Nesta fornalha. E tu entenderás que o homem da fornalha estará lá. Aleluia. Espiritualmente falando, certo? Espiritualmente falando, se você for passar pelo fogo, você vai saber que não vai se queimar. Se você for caminhar
e ainda que você afunde nas águas, Ele vai estender os braços fortes para estar te guiando. Amém, irmãos? Assim, eu agradeço a oportunidade. Peço que todos se levantem em nome de Jesus.